Nós estamos passando pelo Evangelho de João. Se você tem prestado bastante atenção, hoje é a nossa terceira mensagem nesse Evangelho. Eu queria pedir a sua atenção para um vídeo que nós vamos passar, do texto para o qual o Senhor nos direcionou hoje, que é o capítulo 5 do Evangelho de João. Esta série de Chosen é uma série que nós recomendamos, uma maneira de você conhecer um pouco mais do texto bíblico. Ela tem sido uma série muito interessante. É claro que tem toda a questão da produção artística, né? Mas ela nos ajuda a visualizar essa verdade da palavra de Deus. Então preste bastante atenção e acompanhe. As crianças podem já estar indo também para ser ministradas. Toda essa confusão por causa disso? Um Mickey-V enorme? Tenho o pressentimento de que ainda não vimos tudo. É ele. Quem? Ele. Aquele que está aqui há mais tempo, mas não devia. Aquele triste. Porque eu tenho a impressão de que não é apenas uma conversa. Nós precisamos ficar atentos? Não. Apenas fiquem comigo e observem. Shalom? Eu? Sim? Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas respostas, mas eu estou ouvindo. Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então... Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo.
Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. Você é Shabat. O que você está A fazendo? Torá proíbe carregar uma maca no Shabat? Não a Torá, a tradição oral. Sim, o transporte de objetos de um domínio para outro viola o O Shabat. homem que me curou me Você não disse... viu o que acabou de acontecer? Por que está tentando criar confusão por causa do Pegue a Shabat? sua maca e ande. Quem fez isso? Quem lhe disse isso? Ele fez. Eu não sei. Ele não me disse o nome dele. Claro que não. Ele faz um truque de mágica e fala para você cometer um pecado. Um falso profeta. Ah, isso vai ser relatado. Relate o que quiser. Eu estou em pé nas tuas pernas. Desculpe, eu preciso encontrar o meu irmão. Abra sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de João. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando a água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Leia comigo, versos 5 a 7, vamos juntos? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te e toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos para o verso 19. Então lhes falou Jesus, agora com os judeus religiosos, que estavam condenando-o porque fazia sinais no sábado. Em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai,
porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Verso 20, porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Verso 24, todos juntos. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Verso 33. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho ao meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Verso 38, todos juntos. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, o quê? Não quereis vir a mim para terdes vida. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Mantenha sua Bíblia aberta nesse capítulo 5 de João e peça a Deus uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Vamos orar. Senhor, nos prostramos diante de Ti. Sabemos que Tua palavra é a verdade e rogamos que a Tua palavra brilhe como verdade do Senhor no coração dos ouvintes, por obra e graça do Espírito Santo da verdade. E que, ó Deus, todo levante do inimigo, toda obra maligna e toda cegueira que vem do inimigo, para que os homens não entendam a Tua palavra, caia por terra. E o Senhor possa, no poder da Tua graça, mais uma vez nessa noite, nos edificar no poder da Tua palavra, porque a Tua palavra levanta os mortos, a Tua palavra realiza a ressurreição para a vida espiritual, e a Tua palavra garante a final ressurreição na vitória de Cristo Jesus. Oramos e agradecemos a Tua resposta no nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém, amém. Diga assim: o Filho, a palavra, a ressurreição e a vida. Mais uma vez, o Filho, a palavra, a ressurreição e a vida. Repita depois de mim esse verso 24, tremendo, basilar, fundamental, importante para todo crente. Diga assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você crê nisso? Aplauda o Senhor, porque Ele é digno
e a sua palavra é verdadeira. Havia um tanque em Jerusalém, ao lado da porta das ovelhas. Ele tinha o nome de Betesda. Alguns intérpretes dizem casa de misericórdia ou casa da graça. Há evidências históricas e arqueológicas que naquele lugar haviam dutos de abastecimento de água. Esse tanque atraía por causa de algo que era conhecido em Jerusalém e pelos judeus, de que um anjo descia ali, agitava a água e quem entrasse fosse curado. Isso acontecia mesmo. Alguns comentaristas bem versados no grego do Antigo Testamento, na história bíblica, dizem que verdadeiramente alguma coisa acontecia ali. E este homem lá estava, há 38 anos ele estava enfermo e há muito tempo ele estava na beira do tanque esperando a sua chance, esperando o seu momento. Mas ele não tinha ninguém que o ajudasse e a sua paralisia, a doença do seu corpo o impedia de tomar a frente. Acontece aqui um milagre, amados. Os milagres no Evangelho de João são portas introdutórias para ensinamentos que Jesus traz depois. E nós devemos sempre olhar por esse ponto de vista. Mas o fato é que Jesus foi naquele dia aquele tanque. A versão que nós vimos, Jesus cita até um nome, que ele foi ali por causa daquele homem. Aquele lugar era um lugar onde as pessoas não gostariam de ir. Nós, humanamente, não gostamos de ir em lugares onde a miséria humana está exposta. A Cracolândia é um lugar em São Paulo e nas outras grandes cidades que as pessoas evitam passar por perto. Nós não comparecemos ao lixão da cidade, onde há gente como nós, comendo coisas do lixo. Há muita miséria e necessidade nesse mundo, e isso diz respeito também a mim e a você, e nós precisamos ser cheios da compaixão de Deus para com essas situações. A igreja tem ido a um lugar no hospital da cidade que fica escondido atrás, não fica lá na fachada bonita. Eu estou comentando isso aqui porque essa é uma verdade que acontece. O pronto-socorro de atendimento do SUS é mais escondido para não misturar com quem pode ir pela porta mais principal e mais bonita. Mas nós não podemos deixar de entender que a compaixão de Deus nos chama para estar justamente nesses lugares e compartilhar do amor de Deus. Cristo foi a esse homem, Cristo foi até ele. Esse texto, diz um dos comentaristas, é uma ilustração da graça de Deus. Ele continua indo aonde estão os perdidos e desesperançados deste mundo, para fazer com que compreendam que ele veio para que nós pudéssemos ter vida. Se você prestar atenção, lá no verso 14, diz que Jesus o encontrou no templo. Esse texto é muito rico. Você pode e deve estudá-lo sozinho, sozinha, pedindo sempre direção de Deus. Porque esse homem estava lá no tanque, agora ele pode andar. Ele não foi para fazer a viagem que ele queria fazer. Ele não foi para o campo, para, quem sabe, usufruir de uma coisa especial. Ele foi ao templo. Era um lugar que falava para ele de algum princípio espiritual que está acontecendo na sua vida. E diz o verso 14 que Jesus o encontrou no templo e falou para ele: olha, cuidado, você foi curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A melhor exegese desse texto nos diz que Jesus não está dizendo que a sua paralisia era resultado de um pecado que ele cometeu. O que Jesus estava dizendo é que ele recebera um milagre físico no seu corpo, mas ele precisa agora compreender o milagre da transformação, da graça de Deus, da salvação que Jesus também trouxe
para ele e ao seu coração, e que ele devia apontar um caminho novo na sua vida. Nós precisamos tomar muito cuidado ao lermos esse texto, porque ele fala também e já nos ensina aqui que temos que fixar os olhos mais em Jesus do que no milagre em si. Nós vivemos na geração que corre atrás das manifestações extraordinárias. O povo de Israel viu Deus realizar coisas maravilhosas, mas no entanto os seus corações ficaram longe e eles não se entregaram a Deus. E nós precisamos compreender que o Senhor nos chama para compreender nesse texto tão precioso o significado mais profundo do Filho, da sua presença no mundo, da sua mensagem de salvação, da obra que ele veio realizar. Então diga: o Filho, a palavra, a ressurreição e a vida. O Filho, esse texto é muito rico. Versículo 17 diz que ele trabalha junto com o Pai. No versículo 19 diz que o Filho nada faz independente do Pai. No versículo 20 diz que o Pai ama o Filho e o inclui em todos os seus planos. O verso 21 diz que o Filho dá vida a quem Ele quiser. O verso 22 diz que o Pai deu ao Filho toda a autoridade para julgar. E no versículo 27 diz que o Pai concedeu também a Ele a autoridade para decidir e executar tudo que se refere ao juízo divino. Nós precisamos prestar atenção no Filho de Deus. Nós precisamos compreender e discernir cada vez mais quem é Jesus. Nós somos cristãos, e cristãos foi uma palavra dada aos seguidores de Jesus lá no primeiro século, em Atos dos Apóstolos, quando eles foram chamados de cristãos, e era um nome pejorativo, cristinhos, pequenos cristos. Mas o Evangelho nos chama, e o Evangelho de João principalmente, foca os nossos olhos no Filho, na sua obra, naquilo que Deus planejou desde a eternidade, e que agora entra na história e se cumpre no Filho de Deus, que veio para resgatar, para salvar, para fazer de novo a ponte entre homens perdidos e o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Esse texto nos apresenta, na visão de um comentarista bem versado nas questões do Novo Testamento, uma ideia muito clara, pelo menos aqui, de 4 ressurreições. Preste bem atenção. A primeira ressurreição mencionada no texto está no versículo 24. João, capítulo 5, versículo 24. Vamos falar juntos mais uma vez? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou de onde? Da morte para a vida. O que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo que o pecador perdido é como um morto no seu esquife. E o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, entende a profundidade disso, e em Efésios capítulo 2, ele deixa claro para nós: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Onde? Nos vossos delitos e nos vossos pecados. A fé que nos levanta para a vida espiritual em Cristo é uma ressurreição, quando o Senhor chama homens e mulheres que estão mortos em seus delitos, em seus pecados, que não têm poder para salvar a si mesmos e que podem ser ressuscitados
quando a vida de Cristo entra na nossa vida, e pela graça e pela fé dada pelo próprio Deus, nós vamos a Ele e dizemos: "Sê Tu, Senhor, o meu Salvador". Essa é uma realidade maravilhosa. Ouvindo a palavra de Deus e crendo no Filho de Deus, palavra viva e eficaz, nós somos chamados da morte para a vida. O apóstolo Paulo, em Atos 26, 18, estando perante o rei que o interrogava, contando a sua história, a história da sua conversão, e ele diz: "Eu o encontrei, eu caí do cavalo na estrada de Damasco, uma luz do céu brilhou, e ele me chamou para pregar o evangelho aos gentios, para que eles se convertam das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus". Repita, por favor: toda conversão genuína e bíblica é das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, para o reino, para o Filho do seu amor. Essa é a primeira ressurreição mencionada no texto. Homens perdidos, homens e mulheres perdidos, sem Deus, sem esperança, vivendo de acordo com o seu coração, seus desejos, sua vida levada de qualquer jeito, mortos nos delitos e pecados, e de repente, no poder do Espírito Santo, na graça de Deus, a luz do Evangelho brilha, a pessoa é iluminada na sua mente, entende que precisa de Jesus, se entrega a Jesus e se levanta para uma vida nova. A segunda ressurreição mencionada é aquela do próprio Jesus Cristo. Versículo 26, aqui do capítulo 5, Jesus diz assim: "O Pai tem vida em si mesmo e também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo". Ele está mencionando o fato de que ele vai entregar a sua vida, mas ao mesmo tempo ele receberá a sua vida de volta, ele se levantará, porque a nossa vida é derivada, mas a vida de Cristo é original. O Filho de Deus, que segundo os crentes dos primeiros séculos fizeram questão de elaborar os credos, confissões da fé bíblica, para afirmar a divindade de Cristo e a doutrina da triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no mesmo poder e graça. João capítulo 10, Jesus confirma isso, está mais na frente, verso 17 e 18: "Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai". A terceira ressurreição mencionada aqui é a futura ressurreição da vida. Diga: é a futura ressurreição. Olha para o texto, ouça a palavra, ouça o Espírito. Verso 28 e 29a: "Não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida". Diga: ressurreição da vida. É uma verdade maravilhosa, explicada pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e no grande texto de 1 Coríntios capítulo 15. Mas preste atenção, meu irmão, minha irmã, ressurreição, essa ressurreição não é reconstrução. Não significa que Deus vai juntar os pedacinhos dos corpos outra vez. O corpo ressuscitado é um corpo novo, glorificado e apropriado para o novo ambiente, que não é mais terrenal, mas celestial. Para o cristão, a morte não é o fim. Deus salva a pessoa inteira
e isso inclui o corpo. E quando é que vai acontecer? No tempo de Deus, na parousia de Cristo, no retorno glorioso do Cordeiro de Deus. Jerônimo Gueiros, um poeta cristão nordestino, escreveu um hino precioso que fala sobre isso. Como foi para o céu, Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver por descer, para então entre nós habitar. Oh, que dia glorioso, este dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver por descer, para então entre nós habitar. E ele diz mais: este império do mal, vem, Senhor, destruir, vem, ó força celeste, reinar. E essa é a nossa maravilhosa expectativa. Mas o texto fala também de outra ressurreição. E a quarta ressurreição mencionada é chamada aqui de ressurreição do juízo. Diga, ressurreição do juízo. Verso 29, parte B. Os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Os que viveram no caminho errado para a ressurreição do juízo. Traduz outro escritor. E aqui diz respeito somente àqueles que até o final das suas vidas não abriram o coração para Jesus, ouviram a palavra e não confiaram no Senhor para a sua salvação. Os incrédulos ressuscitarão também, receberão um corpo ressurreto, porém não glorificado. O corpo usado para o pecado sofrerá as consequências do pecado. Esse texto está também claro em Apocalipse, capítulo 20, e é um texto muito precioso para o qual nós precisamos ter a nossa atenção chamada. Apocalipse, capítulo 20. E aqui nós aprendemos algo muito importante que vai acontecer naquele tempo e naquele momento. Diz a partir do versículo 11: eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Leia comigo o verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Diga, os livros e o livro. Os livros e o livro. O livro da vida. Aqueles que em Cristo vêm e confessam os seus pecados e recebem a sua graça salvadora. O livro da vida não é livro de juízo. Os livros, sim. Estamos abrigados em Cristo Jesus. O Filho, a palavra, a ressurreição e a vida. É a vida que Deus concedeu ao seu Filho. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que diz João 3,16? Deus amou o mundo, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha para esse texto depois, debaixo da direção de Deus, com oração para a iluminação do Espírito Santo. Há algumas perguntas aqui, mas há uma pergunta que eu quero finalmente colocar e uma afirmação.
A pergunta é a que Jesus dirigiu ao homem: queres ser curado? Oh Senhor, ninguém me ajuda. Oh Senhor, não tem condição de entrar no tanque. Não, não é essa a pergunta. Queres ser curado? E a afirmação é aquela que está no versículo 40. Contudo, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Queres ser curado? Queres ser curada? Essa é a pergunta básica para a nossa vida. Queremos ser curados do nosso egoísmo, da mentira, da vaidade, da maldade, do orgulho, da presunção, do sentimento de vingança, dos vícios destruidores. Queres ser curado da cobiça? Queres ser curado dos desejos malignos que destroem a vida? Queres ser curado para ter uma família melhor, para ter um casamento restaurado? Queres ser curado? Jesus continua perguntando, porque só Ele pode. Nós cantamos nessa noite: eu sei que Tu és a cura. É muito mais do que a experiência de viver um milagre e tornar a viver a vida do jeito que a gente quer. O que Ele quer dizer é: eu vim para que vocês tenham vida, e a vida abundante começa quando o Espírito Santo dentro de nós vai nos dizendo: nós temos que viver assim. A nossa constituição é Mateus 5:7, é: bem-aventurados os que perdoam, os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. Queres ser curado? Ele veio para libertar os cativos, curados das amarras malignas, curados da vida que caminha sem nenhum momento de gratidão, de louvor, de adoração a Deus. A pergunta continua: porque Ele veio para que pudéssemos saber que Ele muda a nossa história. Eu quero chamar os irmãos da música aqui de novo. Nós cantamos no início deste culto esse cântico precioso. Oh, impressionante amor de Deus. Ele deixa as 99 no curral, Jesus disse, e vem atrás da ovelha perdida. Ele foi ao tanque de Betesda para olhar nos olhos daquele homem e para perguntar: você quer ser curado? O evangelho é pessoal. Sua esposa não responde por você, nem seu esposo. Seu pai não pode resolver por você. É cada um de nós diante do Senhor, recebendo o convite, indo até Ele, nos entregando a Ele de todo o nosso coração e dizendo a Ele que nós não temos outro caminho, outra possibilidade. A resposta de Pedro naquele dia: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Fica de pé, vamos cantar. Cante com alegria. Cante experimentando e sabendo que Ele continua fazendo essa obra preciosa e maravilhosa, vindo na sua misericórdia e graça, e trazendo para a nossa vida a certeza do seu grande e maravilhoso amor. Aleluia. Vai orando ao Senhor. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Vai abrindo o coração. Vai dizendo para Ele: eu quero, Senhor. Eu quero viver de maneira diferente. Eu quero vencer esse vício que, quem sabe, há 38 anos, ou há 15, ou há 10, ou há 8, está corroendo meu coração. Eu quero abrir lugar para o perdão da minha vida. Eu quero tirar essa mágoa. Eu quero tirar esse espírito de ingratidão. Eu quero fazer as pazes com quem eu briguei. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero um lar e uma família diferente, Senhor, cheias da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia. Vai pedindo ao Senhor.
Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Não dá para descrever esse amor. Ele vem até nós no poder da graça. O Espírito Santo, eterno e sensível. O Espírito Santo é como a brisa suave. O vento sopra onde quer. Não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas deixa eu dizer para você, hoje é tempo de Deus para você. Não resista. Deixe o Senhor fazer a obra. Derrame lágrimas diante dele. Quebrante o seu coração. Creia, receba e toma posse. Ele é soberano. Ele é o dono da nossa vida, da sua vida, das nossas vidas. Ele nos chama para compreender e receber essa maravilhosa e transformadora verdade. Ele nos chama. Entregue, pois, a Ele. No quebrantamento, na quietude, no sossegar a nossa alma. Bendito Senhor. Obrigado pela obra que o Senhor já fez, mas está fazendo agora, nesse momento. O Senhor sabe, e esse querido irmão, querida irmã também sabem. Derrama a tua alegria. Ajuda-nos a voltar para casa cheios da tua alegria, Senhor. Porque a alegria do Senhor é a força que nos mantém. Tua palavra diz que na tua presença há plenitude de alegria. Põe plenitude de alegria na nossa vida, nos nossos lares, na nossa jornada, Senhor. Agradecemos, no nome de Jesus. Levanta a sua mão direita, diga assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Diga: eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra na minha vida, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aplauda o Senhor, glorifique ao Senhor. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a consolação, a doçura, o bálsamo curador para nossas almas do Espírito Santo de Deus vos acompanhe e derrame sobre vós o seu shalom, hoje e até aquele dia, em Cristo Jesus. Amém, amém